Olá, queridos, boa tarde. Essa semana, pensando no que eu ia aqui trazer para esse nosso programa, agora 24, eu acabei mexendo em alguns papéis e encontrei uma carta daquela minha amiga, uma outra carta, porque foram muitas que a gente trocou, daquela minha amiga que morou um tempo em Santarém e a gente se comunicava muito por cartas nessa época. Então eu achei uma carta dela em que ela falava da vida das bactérias. E aí ela começa a dissertar sobre a vida das bactérias, né? Esses seres estruturalmente simples, unicelulares, que se reproduzem por mitose, fissão binária e mais aquilo tudo de biologia da quinta série. Que as bactérias são virtualmente eternas, se o ambiente for favorável, elas permanecem se subdividindo, nadando para lá e para cá na eternidade por conta da eficiência sistêmica. E que a natureza nos criou com uma mega estrutura para abrigar e promover o desenvolvimento de outros seres a partir de 2 tipos de células fundamentais e que todo o resto é acessório para esse encontro. Então, pense só, cor de pele, olhos, cabelo, altura, quantidade de dedos, parentes, hospital, flores, beijinhos, fraldas sujas e mais todo o tempo que se leva para sair da barriga de um ser e colocar outro ser dentro da barriga, tempo esse que a gente chama de vida, para a natureza é supérfluo. E por fim ela emendava: se há um Deus e se Deus é a natureza, nossa vida é supérflua para esse Deus. Que o que importa, ela dizia, eram óvulos e espermatozoides se encontrando e, então, sofrer passaria a ser um contrassenso diante dessa verdade irrefutável, ela me dizia. Ela estava, enfim, desconcertada e perguntava para mim o que eu achava. Parece tão estranho esse mecanismo evolutivo, Darwin nos mostrando toda a realidade dessa estranheza. Mas a gente insiste em derivar, né? Se essa é a base, nós ampliamos isso sobremaneira, nós nomeamos sentimentos, pensamentos, ações e esquecemos a premissa evolutiva nesse enamoramento da vida. Esquecemos e, por vezes, nos perdemos. É como dizem Arnaldo Antunes e Marisa Monte naquela música. Muito legal, aliás. Haverá para-raio para o nosso desmaio no momento preciso? Uns vão de paraquedas, outros juntam moedas antes do prejuízo. Uns preferem dinheiro, outros querem um passeio perto do precipício. E no momento propício, haverá paradeiro para isso? E às vezes a gente não pode dar conta de tudo isso, de tudo que a gente inventa, e a gente é obrigada a dar de frente com a beleza e com os dentes daquilo tudo que a gente cria, não é assim? Porque não nos basta sobreviver. Seria tão mais simples poder fazer como aquela ranzinha. Tem uma ranzinha mascarada que parece um zorro, ela tem uma mascarazinha nos olhos. E é uma ranzinha lá da América do Norte. E ela é muito incrível porque ela no inverno, ela realmente parece estar morta, mas ela não está hibernando, ela se petrifica. Ela se isola através de uma camada de gordura e aí se junta ao frio. Ela congela, não tem batimentos cardíacos e tampouco respira ou tem qualquer atividade cerebral. Mas no início da primavera, de uma hora para outra, ela vai descongelando e novamente se coloca em prontidão para a vida. Sai desse estado de congelamento pulando em busca de ar. Quando sente a temperatura caindo quase no ponto de congelamento, ela começa a eliminar a água do sangue e das células dos órgãos e segura essa reserva no abdômen. Ou seja, ela coloca literalmente seus órgãos no gelo. Ela dá um tempo. E dar um tempo para ela é uma questão de sobrevivência.
E nós? Se nós tivéssemos nos concentrado em sobreviver, talvez pudéssemos fazer algo semelhante. Mas é o que eu disse, a gente deriva, gosta de atalhos, caminhos sinuosos, e daí dá no que dá, né? E tem dias que realmente a gente gostaria de ser como a ranzinha, né? Sentindo que às vezes é preciso olhar as coisas em volta, sacar o desconfiômetro e tirar o time de campo, deixar para voltar quando as configurações ambientais se alterarem, né? Com ou sem máscara, porque isso a gente pode escolher. Então eu queria aproveitar esse momento ótimo que a gente está falando dessa possibilidade, dessa ranzinha, para pensar aqui com vocês um pouco sobre a gente, os nossos pensamentos e as nossas lembranças, porque tem lembranças que nos são tão caras que por vezes a gente parece que congela naquele momento, né? Mesmo que aquele momento não se encontre no presente, que aquele momento inclusive realmente se encontre no passado, mas a gente resta ali, quase como essa ranzinha, a gente resta congelado, sobrevivendo de algo que não existe mais, né? Então eu queria aproveitar essa metáfora para pensar com vocês algo que inclusive veio essa semana para mim na forma de uma frase, de um dizer muito bacana e que fala exatamente sobre isso. As viagens são muitas, são infinitas as viagens, mas é preciso que a gente saiba voltar, né? Então eu deixo um beijo para vocês hoje aqui com essa mensagem, que por mais lindas que sejam as nossas viagens e todas as possibilidades que a gente tem de alçar voos e conhecer coisas novas e aprender, é preciso que a gente saiba voltar, porque talvez seja a partir desse ponto de retorno que a gente pode então começar a se apropriar, né, dos conhecimentos adquiridos na viagem. É preciso saber viver, como diz a música, e é preciso saber voltar. Um beijo para todos, eu sou Clotilde Zingali e apresentei o podcast Nas Ondas do Carro. Até a semana que vem.